Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos ver como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então aqui na aula passada a gente resolveu esse exercício, ó, transformar a fração dada em um número decimal nos casos. Então como transformar essa fração ou qualquer outra fração no número decimal? Uma das possibilidades é fazer a divisão, fazer o numerador dividido pelo denominador. Mas nesse exercício, em todos os casos, ao fazer a divisão, veja nesse exemplo aqui, ó, 5 dividido por 3, quando a gente fez a divisão, a resposta deu uma dízima periódica, ó, ficou 1,66666 infinitamente, né? Porque aqui vão aparecer muitos 20 e aqui vão aparecer infinitos 6, né? Então é uma dízima periódica. Em todos os outros itens eram dízimas periódicas. Bom, mas o que a gente vai fazer na aula de hoje é fazer o contrário. Será que dada a dízima, será que tem como a gente descobrir qual que é a fração que gerou essa dízima? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, o que são dízimas, né? Então aqui tem um exemplo, né? 0,33333. Esse número, ele é uma dízima. Então o que é uma dízima? Dízima é um número que a sua representação decimal tem infinitos algarismos depois da vírgula diferente de zero. Então isso aqui é um exemplo de uma dízima. Nesse caso aqui é uma dízima periódica. Por quê? Porque em algum momento começa a repetir, ó, 3, 3, 3, 3, 3, ó, 3 pontinhos, quer dizer que vai continuar 3 infinitamente. E nesse caso é uma dízima periódica simples. Já vou explicar para vocês por que é uma dízima periódica simples, tá? E nesse caso aqui, ó, a gente fala que o período é 3, ó, porque é o número, é o algarismo que está repetindo, 333, então o período é 3. Um outro exemplo, ó, 7,424242. Então esse número também é uma dízima, porque é um número cuja representação decimal tem infinitos algarismos depois da vírgula, é periódica, porque a partir de algum momento aqui depois da vírgula tem uma repetição, 42, 42, 42, e nesse caso também é simples, que eu já vou explicar para vocês por que é simples. E aqui o período é 42, né? Que é a parte que repete, 42, 42. Bom, agora nesse terceiro exemplo, ó, esse número é o 2,3744444 e assim por diante. Então, esse número é uma dízima, infinitos algarismos depois da vírgula, diferente de zero. É periódica também, porque a partir de algum momento começa a repetir, mas nesse caso aqui é uma dízima periódica composta. Então agora aproveito os dois casos aqui para mostrar a diferença. Ó. Então perceba que na dízima periódica simples, depois da vírgula, só tem algarismo que repete, né? Aqui depois da vírgula também só tem período, ó, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Nesse caso aqui, ó, depois da vírgula tem um 3, 7, que não faz parte do período, que não repete, e depois começa a repetir, 4, 4, 4, 4. Então, quando a dízima periódica tem esse intruso aqui, ou um ou mais, né, intrusos, números que não repetem depois da vírgula, a gente fala que é uma dízima periódica composta. Composta pelo quê? Por um período, que nesse caso aqui é o 4, e pela parte não periódica. A parte não periódica é o que vem depois da vírgula e não faz parte do período, que é o 37, tá? Só vale para depois da vírgula a parte não periódica. O que vem antes da vírgula é a parte inteira. Então, outro exemplo, ó, menos 0,7135135 e assim por diante. Então, é uma dízima, porque tem infinitos algarismos depois da vírgula. É periódica, porque a partir de algum momento começa a repetir. E nesse caso aqui também é composta, porque o 7 é um intruso aqui, né? Ele não faz parte do período. Então, o período aqui nesse caso é o 135 e a parte não periódica é o 7, certo? E agora um último exemplo é esse 0,123456, 3 pontinhos. Então, como tem um 3 pontinhos, pelo jeito o padrão se repete aqui. Então vai ser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Seguindo essa ordem aí. Então isso daqui é uma dízima, que é um número que tem infinitos algarismos depois da vírgula, mas não tem período, então a gente fala que é uma dízima não periódica. Então não tem período, não tem parte não periódica, não tem mais nada, a gente só diz que é uma dízima não periódica. Mais para frente, quando a gente for estudar os números irracionais, a gente vai falar melhor sobre as dízimas não periódicas. Então, relembrando mais uma vez o exercício da aula passada, ó, 5 terços, quando a gente foi transformar para número decimal, a gente chegou em 1,66666. Então, esses 5 terços ele é a fração geratriz irredutível dessa dízima periódica. Ou seja, é a fração que gera essa dízima, né? Por isso chama geratriz, é a fração que gera a dízima periódica. Nesse caso aqui ela é irredutível porque não dá para simplificar mais, certo? Perceba que existem outras dízimas, outras frações que geram essa dízima. Por exemplo, 50 sobre 30, se você fizer 50 dividido por 30, também vai gerar essa dízima. Ou se eu fizer 10 dividido por 6,
também vai gerar essa dízima. Mas essa é a única fração geratriz irredutível que gera essa dízima, a única, certo? Cada dízima periódica sempre tem uma fração geratriz irredutível e ela é única, sempre tem e é única. Então, nesse outro caso aqui, ó, 5 sextos, fazendo 5 dividido por 6, a gente obtém 0,833333, certo? Então, esses 5 sextos é a única fração geratriz irredutível da dízima 0,833333. Então, se a gente fizer 5 dividido por 6, vai dar exatamente isso. Mas existem outras frações que geram essa dízima. Todas essas outras não são redutíveis. A única irredutível é a 5 sextos, tá? Bom, mas e na aula de hoje a gente tem que fazer o contrário. Se eu souber aqui qual é a dízima, será que a gente consegue descobrir qual que é a fração geratriz aqui? Bom, nesse caso aqui eu já sei porque a gente fez na aula passada, né? Então 7 dividido por 11 a gente obteve 0,636363. Então, relembrando aqui, esse 7 sobre 11 é a fração geratriz irredutível dessa dízima. Então, o nosso foco da aula de hoje é fazer isso. Ó. Será que é possível determinar qual a fração que gera uma dízima periódica? Então, esse 0,88888 infinitos 8, será que tem como descobrir qual que é a fração? Qual que é o numerador, qual que é o denominador, né? Bom, nas outras aulas a gente fez algo parecido, né? Quando era 0,8, por exemplo. Então, quando era 0,8, eu sei que isso aqui dá 8 décimos. Por quê? Só tem uma casa depois da vírgula, então aqui embaixo vem o 10, e aí você copia o 8. Se fosse 0,88, eu saberia fazer também. Ó. Embaixo eu coloco um 100, porque tem duas casas depois da vírgula. E em cima eu coloco o 88 que está aqui. Se fosse 0,888, eu também saberia fazer. Ó. Coloco um 1000 aqui embaixo e em cima eu coloco 888. O 1000 porque tem 3 casas depois da vírgula. Mas e agora? E para descobrir essa fração geratriz dessa dízima aqui? Ó? Eu não consigo contar quantas casas tem depois da vírgula. Tem infinitas, né? Então que número que eu vou colocar aqui embaixo? Que número que eu vou colocar aqui em cima? Então não dá para usar a mesma estratégia das outras aulas. Ó. A gente vai ter que desenvolver uma outra estratégia, que é o que veremos daqui a pouco. Ó. Então vamos lá, ó. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas. Vamos começar por esse exemplo, então. Ó. Então o segredinho aí é fazer o seguinte, ó. Primeiro você vai pegar esse 0,8888 e você vai chamar de x, certo? Eu quero descobrir qual que é a fração que gera essa dízima. Então chamei essa fração de x. Vamos tentar descobrir esse x. Agora o truque é o seguinte, olha só esse truquezinho que beleza. Eu vou pegar essa equação inteira e vou multiplicar ela por 10. Né? Uma equação eu posso multiplicar os dois lados dela por um mesmo número que vai manter a igualdade, né? Vai manter o equilíbrio da equação. E aí, multiplicando por 10, ó, do lado esquerdo vai ficar 10x, e do lado direito, quando a gente multiplica um número por 10, a vírgula avança uma casa, vem uma casa para a direita. Então vai ficar 8,88888 e assim por diante. Ó. X é igual a 0,88, 10x é igual a 8,888 e assim por diante. Bom, agora aqui está o truquezinho, olha só que beleza. Eu vou olhar essas duas equações como se fosse um sistema, ó. E aí eu vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima. Fazendo isso, ó, 10x menos x dá 9x. E 8,888 menos 0,888, perceba que a parte decimal é exatamente a mesma. Então eu posso cortar a parte decimal com a parte decimal. Vai embora, certo? Aí eu faço só 8 menos 0, que dá 8. E aí caiu numa equação bem simplesinha para a gente encontrar o x. 9 vezes x é igual a 8, passo o 9 que está multiplicando dividindo, vai ficar que x é igual a 8 nonos, certo? Então 8 nonos é a fração geratriz irredutível dessa dízima periódica aqui, ó. Agora no item B, ó, mesma estratégia. Vamos pegar essa dízima periódica, 2,666, e vamos chamar de x. Eu quero descobrir qual que é a fração que gera essa dízima aqui. Eu chamei essa fração de x. Bom, o truquezinho é o mesmo, ó. Multiplica a equação inteira por 10. Multiplicando por 10 vai ficar 10x é igual a 26,66666 e assim por diante, ó. Agora nós vamos olhar essas duas equações como se fosse um sisteminha, ó. Vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima. Fazendo isso, ó, 10x menos x dá 9x. E desse lado direito, ó, quando eu faço a subtração, a parte decimal cancela, né? Ó. Tudo que vem depois da vírgula é igual a tudo que vem depois da vírgula. Então, é só cancelar. E aí faz 26 menos 2 dá 24. E aí, resolvendo essa equação bem simples, ó, passo o 9 que está multiplicando dividindo. Vai ficar x é igual a 24 sobre 9. Simplificando, ó, nesse caso aqui dá para simplificar. Dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar que x é igual a 8 terços. Então, 8 terços
é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. A letra C, 0,575757. Então aqui temos uma novidade, né? O período tem dois algarismos. Então vamos ver se funciona igual, parecido. Vamos tentar resolver isso aqui. Então, primeira coisa, pega essa dízima, chama ela de x. E agora, o que a gente fez nos outros exercícios que deu certo? A gente multiplicou por 10, né? Então, multiplicando por 10 vai ficar 10x é igual a vírgula avança uma casa, 5,757575 e assim por diante. Bom, só que isso não deu muito certo, por quê? Nos outros casos tinha dado certo porque tudo que vinha depois da vírgula ficava exatamente igual nos dois casos aqui, né? E aqui não está igual, aqui está 5757, aqui está 7575. Então isso aqui não foi bom, ó. Se eu subtrair as duas equações não vai cancelar a parte decimal. Só deu certo porque nos outros a gente conseguiu cancelar a parte decimal. Então não deu certo fazer isso, vamos apagar. E aí o truquezinho é fazer o seguinte, ó. Eu quero que fique exatamente igual, eu quero que fique 5, 7. Então, em vez de avançar uma casa, eu quero avançar duas casas, certo? Eu quero que a vírgula venha parar aqui. Se a vírgula vier parar aqui, tudo que vem depois dela fica igual ao original. Então, para avançar duas casas, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai ficar 100x é igual a 57,575757. E aí deu certo, né? Perceba que a parte decimal é igual para as duas equações. Então é só a gente olhar como um sisteminha e subtrair as duas equações, a equação de baixo menos a equação de cima. Então, fazendo aqui, ó, 100x menos x vai dar 99x, cancela as partes decimais, e aí fica 57 menos 0, dá 57. Então agora é só resolver essa equação. Passo 99 que está multiplicando, dividindo, fica 57 sobre 99. E dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 3, então vai ficar que x é igual a 19 sobre 33. É a fração geratriz dessa dízima. Mais um exemplinho aqui, ó. É bem parecido com o anterior, só que tem uma parte inteira, mas a estratégia é a mesma. Chama essa dízima periódica de x, tentando multiplicar por 10, ó, não dá certo, porque do lado direito, na primeira equação fica 090909 e na segunda fica 909090. Então não foi uma boa estratégia fazer isso, ó, não vai cancelar a parte decimal. Então apaga, vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai ficar 309, né? A vírgula andou duas casas, e aí depois ficou igual a 09090909. Então é só olhar essas duas equações como sisteminha e subtrair as duas equações. 100x menos x dá 99x, a parte decimal cancela das duas equações, 309 menos 3 dá 306. Resolvendo essa equação aqui, ó, passo 99 dividindo, 306 sobre 99, simplifica por 9, vai dar 34 sobre 11. Agora na letra D tem mais uma novidadezinha. Aqui, ó, essas dízimas periódicas têm 3 algarismos no período, né? 172, 172, 172. Bom, mas a estratégia é bem parecida, ó. Primeiro chama a dízima periódica de x. E aí, ó, perceba o que a gente estava fazendo, multiplicando por 10, né? Multiplicando por 10 não vai dar certo, ó. A vírgula vai andar uma casa só, aqui ficou 172, 172, aqui ficou 721, 721. Então não foi uma boa estratégia, apaga. Se a gente tentar multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas. Vai ficar 100x é igual a 17, 217, 217, 217. Então perceba que as partes decimais não ficaram iguais também, então também não foi uma boa ideia. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar por 1000, né? Para quê? Para a vírgula avançar até aqui, e aí o que vai ter depois da vírgula vai ser igual para as duas equações. A gente vai multiplicar por 1000, multiplicando por 1000 vai ficar 1000x é igual a 172,172172, que é a mesma parte decimal da equação original. Agora sim, ó, olha como um sisteminha, subtrai as duas equações, 1000x menos x dá 999x. E aqui, quando eu subtraio, as partes decimais vão ser canceladas, né? 172 menos 0 dá 172. E aí é só resolver essa equação. Eu passo 999 dividindo, e nesse caso não dá para simplificar, né? Aqui, ó, perceba que não é um múltiplo de 3, não é um múltiplo de 9, então fica assim mesmo. Na letra F, é muito parecido, a única diferença é que tem um 1 aqui na frente, né? Um número inteiro. Bom, mas vai ser a mesma estratégia. Chama de x. Multiplicar por 10 não adianta, multiplicar por 100 não adianta, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, vai ficar 1273 e depois da vírgula fica exatamente igual, ó, 273, 273, 273 e assim por diante.
Bom, então a gente vai fazer a de baixo menos a de cima, vai ficar 999x e a parte decimal aqui é cancelada e 1.273 menos 1 dá 1.272. Resolvendo essa equação, ó, vai ficar 1.272 sobre 999 e dá para simplificar, né? Ó, divide por 3, vai ficar 424 sobre 333. Agora um exercício diferente, ó, sendo A essa quantia 0,25, B essa quantia 0,22222, dízima periódica, e o C 1,66666, dízima periódica também. Calcule A mais B mais C, A menos B menos C, e A vezes B dividido por C. Bom, então o que eu tenho de sugestão para vocês, para resolver essas contas aqui, principalmente no item C, né? Como que a gente vai fazer a multiplicação com dízima periódica? Como que a gente vai fazer divisão com dízima periódica? Então a sugestão é que você transforme tudo isso em fração antes de fazer as continhas, né? Vai ficar muito mais fácil. Então, por exemplo, aqui na letra A 0,25 não é uma dízima periódica. Então não entra na estratégia da aula de hoje. Então você vai ter que transformar em fração daquela forma simples que a gente viu nas outras aulas. Ó. Então aqui tem duas casas depois da vírgula, então no denominador fica 100, copio 25, fica 25 sobre 100. Que dá para simplificar, né? Dá para dividir por 25 em cima e embaixo, fica 1/4. Agora, na letra B e na letra C não tem escapatória, né? É dízima periódica, a gente vai ter que usar o processo da aula de hoje. Ó. 0,22222, chama de x, multiplica por 10, vai ficar 2,222, subtrai as duas equações, chegamos a 9x é igual a 2, então x é igual a 2 nonos. A mesma coisa aqui para a letra C, ó, chama 1,6666 de x, multiplica por 10, os dois lados da equação, vai ficar 16,666, ó, perceba que a parte decimal é a mesma, subtraindo as duas equações, chegamos em 9x é igual a 15, e x é igual a 15 sobre 9, que dá para simplificar, né? Dá 5/3. Pronto, então, em vez de trabalhar com os números decimais, vamos trabalhar com as frações, ó, 1/4, 2 nonos e 5/3. Então, a primeira continha, A mais B mais C, é fácil, né? 1/4 mais 2 nonos mais 5/3. E aí é só igualar o denominador e fazer a conta. Ó. Então, pegando frações equivalentes a essa com o mesmo denominador, ó, 1/4 é equivalente a 9 sobre 36, 2 nonos é equivalente a 8 sobre 36, e 5/3 é equivalente a 60 sobre 36. Então, eu escrevi as mesmas frações, só que agora com o mesmo denominador, né? Denominador 36. E aí é só adicionar, ó, vai ficar 77 sobre 36. Aqui na letra B é muito parecido, ó, só que mudam dois sinaizinhos aqui. Ó. Então fica 1/4 menos 2 nonos menos 5/3. E aí, fazendo a continha, ó, são as mesmas frações equivalentes, só mudam os sinais aqui. E aí vai ficar, fazendo a conta, vai ficar menos 59 sobre 36. Na letra C aqui aparece uma novidadezinha aqui, né? A gente tem que fazer A vezes B dividido por C. Então fica 1/4 vezes 2 nonos dividido por 5/3. A gente tem que fazer a operação na ordem que elas aparecem aqui, ó. Então, fazendo 1/4 vezes 2 nonos, ó, dá para simplificar o 4 com 2, vai ficar 1 e 2, e aí o resultado dessa multiplicação fica 1 sobre 18. E aí esse resultado a gente vai dividir por 5/3, certo? Lembrando que para fazer divisão de fração, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó, invertir a fração, 3 sobre 5. E aí, de novo, dá para simplificar o 3 com 18, aqui dá 1 e aqui dá 6. E aí, multiplicando o numerador com o numerador dá 1, denominador com o denominador dá 30. Então, resposta 1/30avo, ou 1 sobre 30. Beleza, pessoal? Valeu!